Boa noite a todos. Boa noite, Josélia. Boa noite, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Que bom que vocês estão por aqui, né? Mais uma vez. Então, vamos Boa lá. noite, Irene. A aula já está sendo gravada. Boa noite, pessoal. Obrigada, Josélia. Pessoal, então vamos lá, né? Começar hoje mais essa aula, né? Ela é bem extensa. Antes de começar a aula também, eu queria conversar um pouco com vocês, mais uma vez. Semana passada, eu conversei com vocês acerca dos cuidados da dengue. Hoje eu venho pedir para vocês sobre o cuidado com o Covid, que é o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, não é verdade? E que é o conhecimento de todos. Então, assim, eu venho pedir em nome, né, da população de Arinos, em nome, né, da população de Vila Bom Jesus, que é a qual eu represento a saúde, né? Eu queria pedir para vocês que orientem, nos ajude, né, nos cuidados, nas orientações acerca do uso das máscaras, uso do álcool, e assim, usem vocês também. Ah, mas eu acho que eu não vou pegar mais essa doença, que essa doença, né, já foi, se eu tivesse de pegar, eu já tinha pegado, né, já poderia ser transmitido, né, para mim e para minha família. Enfim, eu queria pedir para vocês que continue na luta contra, né, o Covid-19, que é o que está vindo a óbito muita gente. Tá tudo bem com o áudio para vocês? Ok. Então, vamos dar continuidade, né? E aí, assim, eu não sei se vocês viram, né, é, nos status, que hoje veio a óbito duas pessoas, né? Então, assim, é muito triste. Eu estava agora em reunião online, né, com o pessoal, e aí, assim, a gente está de mãos atadas, porque a orientação está sendo feita. Será o que está precisando fazer, né? O que nós da saúde precisamos fazer ainda mais? Então, vamos dar continuidade, né, gente? Vamos lutar, porque muitos amigos, muitos familiares, né, estão indo. E a nossa tristeza é imensa acerca dessa situação, tá bom? Então, muito obrigada por vocês, né, me dar esses minutinhos, né, nessa fala sobre o Covid, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula hoje, né? Vamos falar de quê? Dietoterapia, né? Então, assim, a gente vem falando sobre dieta, nutrição aplicada e dietoterapia. E a gente vai dar continuidade, né, nessa aula e mais para frente. Dietoterapia é o tratamento de indivíduos portadores de determinada patologia através de alimentação adequada, considerando todas as condições em que se encontra o paciente. Então, gente, a dietoterapia, ela é um tratamento para os pacientes, né? Aqueles pacientes que estão em condições, né, de viver, de procurar uma alimentação adequada. E sim, o que nós profissionais da saúde fazemos, né? Nós lutamos, nós procuramos, né, a cada dia manter esse tratamento aos nossos pacientes. E a gente tem que considerar todas as situações, todas as condições que se encontram. Esse paciente, ele pode estar acamado, acamado em domicílio, esse paciente pode estar em hospital, né, no caso hospitalizado, e nós precisamos, né, adequar as condições desse paciente. E as modificações? Qual que é a modificação da alimentação, né, que tem que ser feita? A modificação na alimentação no tratamento das doenças é uma das mais antigas formas de terapia. Nós vamos ver mais para frente quais são essas modificações, tá?
Então, assim, no início é sempre um conceitozinho, é sempre uma introdução, para ver o que vai ser falado mais adiante nesta aula. O bom estado nutricional do doente melhora com o prognóstico, ou seja, o paciente só vai melhorar através do prognóstico dele, ou seja, do diagnóstico. O nutricionista vai avaliar e vai fazer aquele IMC, os cálculos nutricionais, e dentro daquilo ali é que vai ser dado a melhora para o paciente. A dieta para indivíduos doentes deve considerar características individuais, sexo, a idade, hábitos alimentares, cultura socioeconômica, entre outros. Necessidades nutricionais para manutenção ou reparação do organismo. Muitas das vezes, voltando lá nas características individuais, muita gente pensa assim, ah, mas eu sou homem, eu não preciso fazer uma dieta, né? Quem precisa fazer dieta é minha amiga, minha esposa, minha namorada. E as coisas não são bem assim, né, gente? No final, a situação fica bem complicada, porque muitas das vezes as pessoas que estão tendo mais dificuldade é as pessoas que têm uma alimentação inadequada, né? Um churrasco no final de semana e cerveja todos os finais de semana. Um final de semana assim, outro não, ainda, né? É tranquilo. Mas se a gente for considerar sempre que aos finais de semana eu posso beber e posso comer de forma inadequada, a situação para nós não vai ficar muito boa, né? E muitas doenças se agravam muito de acordo com a nossa alimentação. Boa noite, Emily. A dieta especial apresenta modificações nas suas características físicas, consistência e volume, ou químicas, energia e nutrientes, para melhor atender às necessidades do indivíduo doente. Então, assim, já fala dieta especial, né? Então, ela pode apresentar várias características, né, de volume, né, quanto aos nutrientes, como nós falamos, o que são nutrientes na aula anterior, né, para a gente chegar a essa aula, né? Então, assim, dieta é especial, ela é específica do paciente que tem que ser modificada, né, acerca da quantidade e o volume. Um paciente acamado, a domicílio, um paciente hospitalizado, ele pode comer em grande quantidade? Ele pode comer da forma que ele costuma comer em casa, se alimentar em casa? Não, porque ela já está falando uma dieta especial, né? Então, tem que averiguar quais são quais, né, a dieta correta desse paciente, tá bom? Nossa, hoje a aula tá bem cheia. Que bom, gente. Fico feliz, né, por esses alunos aí, muita gente batalhando, né? Soninha, parabéns, né? Muito bem. Qual que é o objetivo da dietoterapia? Contribuir para promover, recuperar ou melhorar a saúde do paciente, tornando apto às suas atividades. Então, assim, a dietoterapia é para isso, é a contribuição, né, e a prevenção da melhora do paciente, tornando ele para voltar às atividades necessárias do dia a dia, que é muitas das vezes, né, quando o paciente está internado, nós sabemos que ele tem todas as dificuldades, né, ele não está apto a exercer todas as atividades necessárias do dia a dia. A dieta evolui gradualmente para uma dieta normal, a média e o estado clínico nutricional do paciente, né? Então é isso, a dieta ela evolui. Ela vem de especial para branda, pastosa e ela vai evoluindo. E na medida que o paciente vai melhorando o prognóstico dele, a dieta dele também vai sendo melhorada a cada dia. Todos os dias o nutricionista vai passar,
no leito do paciente, seu João, como que está o senhor hoje, seu João? O senhor já foi ao banheiro hoje? Já conseguiu, né, eliminar? Enfim, e é a partir daí que essa dietoterapia é aplicada ao paciente. É de acordo, né, com a evolução gradativa do paciente. Alguma pergunta? Vocês estão entendendo? Nós vamos falar um pouquinho das modificações da dieta, né? Ela é quimicamente, ou seja, ela é composta de nutrientes ou energia, né? E aí, nesses nutrientes ou energia, ela vai sofrer mudanças, né? E quais são essas mudanças? O sabor, né? Muitas das vezes ela está um pouco mais salgada, muitas das vezes ela está um pouco mais sem sal, é de acordo com a alimentação do paciente que está em tratamento hospitalizado ou em domiciliar. Porque nós profissionais da área da saúde, técnicos de enfermagem, né? Vocês têm uma função muito importante no cuidado com os pacientes, né? Que é o cuidar mesmo dos pacientes, o olhar de perto, né? Dos pacientes. E muitas das vezes vocês vão chegar e deparar com o paciente falando: oh, Ana Carolina, eu não estou gostando dessa comida, essa comida está sem sal, tá? Mas isso daí é de acordo com o que o médico e o nutricionista avaliou e ele achou que tem que usar. Eu não entendi a sua pergunta. Quanto à gestante e o bebê? Assim, eu espero que a minha internet consiga, né? Ontem eu não consegui dar aula para vocês, porque a internet minha estava muito ruim. Hoje ela está um pouco melhor, graças a Deus. Então, assim, tem hora que ela dá uma caidinha, mas ela volta normalmente, tá? E aí, você pode me repetir a sua pergunta, por favor? Acerca do sabor, né, que eu falei, que ela pode haver mudanças, entre outras. Também ela pode ser hiper, né, que é muito, né? Muitas das vezes a gente pode pensar assim, hiper, hiper, muito grande. Não. Quando é hiper, eu estou falando de muito. Quando é hipo, eu estou falando pouco, tá? Então, hipoglicemia, hiperglicemia, né? Hipoglicemia, eu estou falando que ela está hipoglicêmica, que ela está, né? Está pouco hipoglicêmica. E quando eu estou falando hiper, eu estou falando que a glicemia dela está muito alta. E normo, eu estou falando que ela está normal, e A, eu estou falando que ela está 100. Ela está neutra, tá? Quais que são os exemplos, né? Vamos lá. Hipercalórica, normocalórica, hipocalórica, hipersódica, normossódica, hipossódica e assódica. Então, assim, são os termos usados na dietoterapia, tá? Depois eu vou colocar aqui para vocês definir para mim quais são os, né, quais são os significados desses exemplos que eu coloquei, né? Eu quero saber quais que são termos, né? Quais são os termos desses exemplos que estão aqui? Hipercalórica, normocalórica, tá? Hipocalórica, entre outros. Qual que é a consistência que a alimentação ela tem que ter, gente? Normal? É uma consistência branda, pastosa? Ela pode ser líquida, semilíquida? Então, vamos lá. A dieta normal, né? Vamos colocar tópico por tópico
para que, assim, vocês não tenham dificuldade para diferenciar uma da outra, tá bom? A dieta normal, ela destina-se aos pacientes cuja condição clínica não exige modificação na consistência da dieta. Esse paciente, ele está, não é um paciente que exige uma dieta, né? Uma dieta pastosa, uma dieta semilíquida. Ele é um paciente normal, né? Ele está ali, ele está tratando, né, de um caso mais simples, não é um caso complexo que impede dele deglutir. Então, é uma dieta normal. Por exemplo, é uma gestante que, né, teve um parto normal e que no outro dia o médico ofereceu para ela uma dieta normal, livre, né? Normal pode ser também escrita como livre. Então, assim, todas as pessoas que tiver lá no prontuário, dieta normal, dieta livre, é aquilo ali que o médico prescreveu, avaliou e deixou para ser infundida para o paciente. E a dieta branda? Ela possui menor quantidade de alimentos, ricos em resíduos, verduras, frutas, grãos de feijão. Não é permitido frituras, desculpa, gente, dificulta na digestão. Então, vocês viram que a normal, ela é livre, né? Ela pode conter todos os alimentos no prato do almoço e do jantar. Já na dieta branda, ela já tem ali que não é permitido frituras. Então, esse paciente, ele possui um cuidado maior, tá? É um cuidado maior que exige, né, dos técnicos de enfermagem, médico e enfermeiros, tá bom? Como que é a preparação indicada dessa dieta branda? Ela é feita de salada, cozida, carne, né? Assada ou grelhada, ovo cozido ou quente, frutas, suco cozidos, sucos, frutas, né? Maduras ou sem cascas, cereais não integrais. Por quê, gente? A dieta branda, ela tem que facilitar a digestão. Quanto mais eu comer outras coisas que é diferente da minha alimentação, eu vou ter dificuldade para, né, na minha digestão. O meu intestino não vai funcionar de forma adequada. Então, temos que ter esse cuidado. Ah, mas o senhor não está indo no banheiro? O que que foi? Muitas pessoas levam, né? Vão lá fora, os acompanhantes vão lá fora e costumam comprar outras alimentações. E quando é barrado na portaria, os acompanhantes não aceitam, não gostam. Mas por quê, gente? Porque eles são orientados acerca dos cuidados com o paciente. E muitos de nós, eu falo até eu mesmo, né? Quando meu pai estava internado, mas eu não posso. Verdade. Parece que eu não posso levar o alimento para o meu pai. Não, gente. A gente tem que aceitar os cuidados hospitalares, né? Ele está ali, ele está sendo cuidado. O nosso cuidado como acompanhante é verificar, acompanhar se a medicação está sendo, né, feita, se está sendo esses cuidados. E nós, como os profissionais da área da saúde, temos que incentivar os acompanhantes a não trazer coisas de casa para a alimentação dos pacientes, porque dificulta, né, a saída, a alta hospitalar de cada um deles. E essa dieta branda, me falem, por favor, como que ela, para quem que ela é indicada? Ela pode ser indicada para qualquer paciente? Não, né, gente? Ela não pode ser indicada para todos os pacientes, e isso, Carlos Eduardo. Por isso que ela não pode ser, né? Por isso que ela já está escrita branda. Verdade, Josiane, pós-operatório, né? Então, assim, ela tem esses cuidados, né? Ela é indicada nesses casos, né? De pós-operatório, afecções gastrointestinais,
em pacientes né, que façam tratamento, né, mais complexo, tá bom? Dieta semilíquida. Quanto aos alimentos sólidos não são bem tolerados, exclui totalmente a mastigação, tendem a ser menos calórico. Então, assim, quando é administrada essa dieta semilíquida, sim, pacientes que estão aguardando cirurgia, muitas das vezes, ele nem pode, né, ter uma alimentação, porque, assim, por exemplo, eu chego lá amanhã de manhã para uma cirurgia. Vai depender, por exemplo, minha cirurgia é às 10 horas da manhã. Vai depender do horário da minha cirurgia para me alimentar. E onde vai ser a minha cirurgia, né? Qual que é o local que vai ser, né? Que eu vou ser. Isso mesmo, Nésia. Tem cirurgia que eu estava tentando explicar para vocês que tem que ficar em jejum mesmo. Não pode se alimentar, né? Tem que tomar uma água pouca, né? Só mesmo para molhar os lábios, porque o médico, muitas das vezes, ele vai fazer a cirurgia, e se for uma cirurgia de risco, né, gente? Ele não pode estar em alimentação. Ah, uma gestante cesárea, ela vai fazer uma alimentação? Ela vai ter que ficar em jejum? Alguém sabe me falar? Quanto tempo ela tem que ficar de jejum? Ou ela tem que ficar, ou ela tem que se alimentar bastante? Nossa, que beleza, muito bem, isso mesmo. Então, assim, é difícil uma gestante ficar 12 horas sem se alimentar, né, gente? Mas é uma cirurgia, ela vai estar sendo anestesiada, né? Será que o alimento que ela ingeriu, será que esse alimento que ela ingeriu, ele foi realmente mastigado, né? Ele foi realmente triturado? Eu não sei, né? Então, o médico, ele trabalha com a prevenção, ele trabalha com os cuidados com a paciente, né? Em todos os cuidados. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de frequentar ou ir participar de alguma cirurgia em algum hospital, mas acredito que mais na frente vocês poderão sim participar, né? Aí vocês vão ver realmente como que é feita uma cirurgia, os cuidados, né, necessários e por que da dieta antes da cirurgia, né? A dieta, o jejum, a alimentação acerca das cirurgias, né, gente? E como que é feita essa dieta semilíquida? Né? Qual que é a indicação dela? É suco coado, né? É um purê de vegetais, caldo de carne e vegetais. Isso. Porque realmente não pode, né, gente? Eu lembro que muitas vezes a gestante ela costuma driblar a, os técnicos, todo, toda a equipe, né, todo o hospital, porque elas morrem de fome, elas têm muita fome, né? E nesses casos aí não tem como o paciente ficar, né, se alimentando de coisas principalmente, né, uma alimentação pesada, né, gente? E essa alimentação, ela é como eu ia falando para vocês, ela é de vegetais, sopas espessadas e liquidificadas, né, sopa de creme, leite e queijos cremosos, fruta em papa e sobremesas. Gente, até que não é ruim não, sabe? A dieta semilíquida, ela não é muito ruim, né? Até que é gostosinha. Só que assim, a gente se adequar a ela e aceitar que naquele momento fazer igual aquela piada, né? É o que tem para hoje, né? E a gente aceitar esses cuidados. A dieta leve é uma dieta simples, isso. E a tendência sempre é vomitar.
né? Você tá ali boazinha, a hora que a anestesia é aplicada, a tendência é só vomitar. A dieta leve, ela é simples, fácil de digestão e rápido esvaziamento gástrico. Sim, quando é um caso de emergência, infelizmente, por exemplo, teve um acidente, né? Teve um acidente e esse paciente ele tem que ir para a cirurgia imediatamente. Esse paciente está com o estômago cheio, né? Nesses casos, né, o médico, o hospital não preparou esse paciente. Então, é um paciente de emergência e ele vai ser obrigado a ser operado da forma que ele se encontra, porque não teve como tratar aquele momento. Porém, os cuidados vai ser outro, né? O médico vai ter um cuidado muito grande juntamente com a equipe de profissionais ali juntamente com ele. Conta para nós, Clarice, como que foi essa cirurgia sua? Foi tranquila? Você teve que a alimentação sua? Não, tudo bem, não tem problema, tá? Eu só quero saber assim se você puder ajudar os nossos colegas para eles poderem entender um pouco, né? Se você já tinha comido bastante, como que foi, né? É nesses casos, não que você venha ter que falar da sua vida assim, né? Íntima, não. Isso daí é acerca, pode ficar tranquila, tá bom? É, uhum, isso. Geralmente essas cirurgias não tem jeito, né? Até muitas das vezes, não só cirurgia, como parto normal também, não é esperada, né? Muitas gestantes se alimentam e não sabem que ali elas podem vir a ter um parto normal, né? E acontecer várias situações que elas não aceitam naquele dia. A dieta pastosa, ela é composta de calorias nas mesmas porcentagens de nutrientes que na dieta simples. Inclui alimentos semissólidos, facilmente mastigáveis e digeridos, né? Então, assim, ela é pastosa, ou seja, né, é uma abóbora que você pode amassar, que você pode bater no liquidificador. Essa, sim, é uma dieta pastosa, que você consegue mastigar, né? Tanto que não pode, muita fritura, livre de gorduras, né, gente? Então, assim, é quase que do mesmo modelo que uma dieta simples. Eu falei da dieta semilíquida, né? E agora falando para vocês da dieta líquida, que pode ser administrada em líquidos claros ou alimentos que assumam a forma líquida. Ou seja, eu vou lá, preparo a minha dieta, bato ela no liquidificador, ela vai ficar, não vai ficar tão pastosa, ela vai deixar um pouco mais líquida, né, na forma de eu não mastigar. Essa sim é uma dieta líquida que o paciente ele tem que estar ingerindo só líquidos, tá bom? Sim, muitas das vezes, só respondendo a pergunta da Maria, é, ela pede e a moça que trabalha na cozinha, né, a cozinheira, a trabalhar, a fazer o quê? A não bater, mas a amassar, porque quando ele é triturado, ele perde a forma dele. É igual ao medicamento, que o medicamento, quando ele é triturado, quando ele é cortado ao meio, se ele não tem uma divisória, ele perde um pouco, né, da sua eficácia. Então, a mesma coisa são os nutrientes. Muitas das vezes, baxido em um liquidificador, ele vai perder os nutrientes. Quando cozido sem casca, a mesma coisa, tá?
e acerca dos riscos que o paciente corre, né, durante uma cirurgia, não são muito grandes, mas, porém, os riscos são de vômito, né? Eu não sei, teve um colega que colocou anterior, o vômito, ele é persistente, tá? Estômago cheio, como eu não sei o local da minha cirurgia, se for no estômago, como que eu vou abrir o meu estômago se ele está cheio? Muitas das vezes, quase todos os exames mais complexos, eles pedem o quê? Bexiga cheia, estômago cheio. Eu vou fazer um tipo de exame, um certo tipo de exame, lá coloca, né? O estômago tem que estar vazio, prescreve simeticona, né, que é o mesmo no fital, para que o meu estômago não, né, não atrapalhe na hora da minha cirurgia, tá? A dieta pobre em resíduos, planejada, né, uma dieta planejada para reduzir o conteúdo do trato intestinal, ou seja, assim, gente, ela é planejada para que não atrapalhe o meu intestino. Todas as dietas, pode ser livre, branda, pastosa, ela é tratada, ela é planejada, ela é organizada. Não é simplesmente o nutricionista chegar e falar, você vai cozinhar arroz, feijão, carne, macarrão, abóbora e fazer uma salada. Não é bem assim. Porque eu tenho que avaliar, né, o que pode ser, o que eu posso ser ingerido para o meu intestino funcionar normalmente. Dieta para diabético. A dieta para diabético, ela tem que conter muito açúcar? Como que eu vou saber se o paciente é diabético, gente? O médico falou para mim se o paciente é diabético? Não, né? Muitas das vezes a fala do médico conosco é muito pouca. Então a gente tem que pesquisar, né? Temos que passar no leito do paciente, pesquisar, perguntar, né? Fazer aquela anamnese com o paciente. Ah, mas eu cheguei aqui e o paciente já estava internado. Como é que eu vou saber se ele é diabético? Como é que eu vou saber se ele é hipertenso, professora? Eu não tenho como saber, eu estou começando hoje a trabalhar. Muito bem, Carlos Eduardo, né? No prontuário. Ah, mas no prontuário não está constando aqui que lá está escrito diabetes, né? Hipertenso. Eu vou conhecer meu paciente. Boa noite, senhor João. Como é que o senhor está? Eu sou a técnica, né, Sônia, estou aqui hoje, né, para trabalhar com o senhor, que se eu precisar, nós estamos à disposição, né? Isso, muito bem, bater um papo com ele. Como que nós conhecemos nossos pacientes? Né? Conversando. Lógico que a gente não vai ficar o tempo todo, né, gente, jogando conversa fora. Mas primeira coisa, você chegou no hospital, né? Vou trabalhar, vou pegar meu prontuário, vou lá pegar meu prontuário, vou folhear. Opa, eu não conheço esse paciente, né? Tá faltando informações aqui, o médico não me passou, né? O plantão que saiu não me passou se ele tem, né? Se ele teve problema de hipertensão, se ele teve diabético, como que eu vou saber? Bater um papo com ele, como disse a nossa colega, né? Vou saber informações corretas acerca desse paciente, o que ele tem, o que ele teve para ele vir ao hospital. E é isso, é conhecer mesmo o paciente que está com vocês, né? Porque hoje, se for uma escala, hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou, mas, né? Isso, é verdade, Gabriela. Então, assim, se for um paciente que não responde, né, você vai pesquisar o prontuário desse paciente, você vai conversar com o técnico do plantão anterior para saber como que é esse paciente, vai procurar a enfermeira ou enfermeira, eu não sei, aquele paciente ele tem dificuldade para falar, ele é um paciente psiquiátrico, será que eu posso conversar com ele e tal? É assim, gente, nada é difícil não, tá? Não deixe de saber da vida do paciente, né? Não queira saber da vida do paciente para você ficar comentando, mas queira saber da vida do paciente para você poder ajudar ele, né, a sair daquele hospital, tá? A cuidar da alimentação, a cuidar, né, da vida,
pessoal, né, dele dentro da unidade, ver se ele está alimentando, ver se ele está se cuidando, ver se ele está tomando banho. Seu João, o senhor já tomou banho hoje? Ah, seu João. Ah, não, enfermeiro, hoje a água estava muito gelada, eu quero tomar meu banho mais tarde. Ah, seu João, então tá bom, vou lhe dar banho no próximo e mais tarde eu retorno para poder dar um banho, ajudar o senhor a tomar banho. E é isso, gente, é dessa forma. Sim, o acompanhante também. Só que quando tiver o acompanhante e o paciente, o que que vocês fazem? As perguntas, gente, só um minutinho que o motorista tá ali na porta e veio me entregar uns medicamentos, eu só vou ali falar com eles e volto 2 minutinhos. Só um minutinho, tá bom? Cheguei, gente, desculpa, tá? Então, assim, como eu estava falando com vocês, está o acompanhante e o paciente, a primeira coisa que a pergunta, se o paciente não poder falar, vocês vão conversar com o acompanhante. Se não, mas vocês sempre direcionam a pergunta ao paciente, tá? Sempre ao paciente, ver a resposta do paciente. Se o paciente não conseguir falar e deixar assim mais por conta do acompanhante, não tem problema. Mas ouça mais o paciente. Porque muitas das vezes a resposta do paciente não é a mesma que a resposta do acompanhante. Então, tem que ter esse cuidado, viu? Mas bata sempre um papo, converse, deixe o paciente sentir confiança em vocês, que isso é muito importante, tá bom? E vocês vão ganhando confiança, né? Vão sempre, né, aquele técnico que trabalha mesmo, que se coloca à disposição do paciente, ele vai ser sempre, né, vai ser sempre lembrado, né? E nós queremos isso, técnicos de enfermagem que esteja à disposição do paciente, né? Mesmo que o paciente às vezes esteja nervoso, esteja bravo, estressado, mas nós estamos ali, tá? Prestar nossos cuidados. Quando nós estamos trabalhando, nós optamos, né? Muitas de vocês optaram e muitas de vocês, né, viram que nós fomos escolhidos pela enfermagem. E muita gente escolheu a enfermagem para seguir. Então, quando a gente escolhe a enfermagem, é porque nós temos que, né, transmitir uma segurança para os nossos pacientes. Eu acho que ficou bem claro, né, esse cuidado que a gente tem que ter com o paciente, a assistência prestada a cada um deles. Porque, assim, se fosse, sempre coloca no lugar deles, todos os dias que vocês forem ao hospital trabalhar, se coloque no lugar do paciente, tá bom? E um dia eu queria estar com vocês para ver o trabalho de vocês, como que vocês se desenvolvem juntamente com esses pacientes, né? A forma de tratar cada um. E eu acredito que vai ser muito boa. Eu parei na dieta para diabéticos, né? Então, a dieta para diabéticos, ela não pode ser com açúcar, né? Pode ser adoçante? Sim, adoçante, né? Muitas das vezes, né, é mais uma enganação, né, gente? Adoçante, muitas das vezes, o pessoal coloca, vai colocando muitas gotas, daqui a pouco ele se transforma em açúcar. Ah, não, mas não ficou doce, vou colocar mais gotinhas. Então, no máximo, uma, duas gotas, tá perfeito o nosso café da manhã ou o nosso suco, tá bom? E a dieta assódica, vocês já viram esse nome? Assódica. Pois é. Então, assim, prestem bastante atenção, gente, nesses termos, tá? Porque vocês vão ver
Vocês vão ver isso no prontuário dos pacientes, tá? Como eu falei uma vez para vocês, olhem os slides, mas assim, não fiquem bem ligados só a eles, não. Pesquisem, porque vão estar no prontuário de vocês e vocês vão, né, ter dificuldade. Isso. O próprio nome já fala, né, gente? Sem sal. Mas eu sempre vou falar assim, mas minha comida é sem sal. Mas se eu tiver no trabalho hospitalar, lá não vai ter escrito assim, comida sem sal, né? Na minha casa eu posso falar comida sem sal, mas aqui eu sempre vou falar dieta afódica. Dieta hipossódica. A dieta hipossódica é com pouco sal, né? Que vem lá do assódica. Então, lembra que eu falei para vocês? Pouco. Hiper, muito. Então, hipossódica é com pouco sal. Apenas um alimento com adição de sal durante o dia. Por exemplo, um paciente que não pode ter sal na comida, um paciente que chega lá com a pressão 18 por 10, 22, né, por 10. Esse paciente, ele pode ter sal em todas os alimentos dele, arroz, feijão, macarrão, abóbora e a carne, né? Não pode. Não é verdade. Então a gente tem que se cuidar. Então tome cuidado com os termos, porque pode ser que lá vai ter escrito hipossódica, tá? No prontuário de vocês. E vocês têm que saber sobre isso, tá bom? Às vezes a gente não consegue, né, saber tudo, mas a gente tem que pelo menos ter um pouco de conhecimento sobre essa alimentação, tá bom? E a dieta com restrição de alimentos ácidos? Evitar alimentos ácidos, né? Laranja, abacaxi, tá bom? Então, esses alimentos a gente tem que evitar no caso de alguns pacientes ter algum problema de estômago e que não pode. Isso, Chile. O limão, né? Esse limão é muito bom, é vitamina, né? Na aula passada, é uma vitamina, mas porém a gente tem que ter um cuidado quando tem gastrite, né? Não pode, só mesmo depende muito da prescrição do nutricionista juntamente com o médico, né, para fazer um balanceamento aí. Por exemplo, um suco de laranja é muito bom, mas se um paciente tem gastrite, ele vai ficar tomando suco de laranja manhã, almoço, tarde, de noite, sem condições. Então, uma coisa, né, tem que estar sempre, né, maleável uma com a outra. Dieta laxante é o aumento do ritmo intestinal e formação do bolo fecal. Uma dieta laxante, eu vou ficar tomando só comprimidos laxantes, sendo que eu posso ter o meu paciente outras coisas? Sim. Pelo Ministério da Saúde, a gente pode, é igual o óleo, né? O óleo, eu tenho que, igual eu expliquei na aula passada, o óleo, a gente pode utilizar uma colher para todas as minhas panelas, né? E a comida fica boa. Eu acredito, assim, que não é o óleo que faz a diferença, né? Tanto na comida, não. Né? A mesma coisa é o sal. Sobre a dieta que eu falei com vocês, né? A gente está usando aí o mamão e a aveia, né? O mamão é uma delícia e ajuda na alimentação. Pois é. Muita gente também usa o limão para poder emagrecer como uma fonte emagrecedora e acaba, né, complicando outras situações. E a dieta obstante, gente, obstante, ela diminui o ritmo intestinal e modifica a consistência do bolo fecal. Onde fica esse bolo fecal? Alguém sabe me dizer? Oi? Alguém sabe me dizer sobre o bolo fecal?
Gente, então ele modifica a consistência do nosso bolo fecal. Isso, no intestino, né, Zé? Então, assim, vai facilitar, né? Vai diminuir o nosso ritmo, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade, eu tenho muita, eu costumo ir várias vezes ao banheiro, né? E aí, com essa dieta, a minha consistência, né, do bolo fecal vai ser melhor. Eu não vou precisar estar indo todas as horas ao banheiro, né? Eu vou ter uma dieta, né, mais tranquila para mim poder conseguir diminuir minhas idas ao banheiro. E a dieta com suplementação hídrica é para quem necessita de maior quantidade de líquidos. Pra, quando que a pessoa precisa de tanto líquido, gente? Por que que a pessoa precisa de tanto líquido? Porque a pessoa que precisa de tomar bastante líquido é aquela pessoa que às vezes está muito desidratada. Isso, que tem problema nos rins, né? Então, essas são as pessoas que precisam de tomar bastante líquido. No caso, também nós, né, precisa tomar bastante líquido para poder nos hidratar. Mesmo que a gente não esteja desidratados, mas a gente tem que tomar bastante líquido para poder nos hidratar, tá bom? Dúvidas, gente? Isso ajuda no funcionamento do nosso intestino, né? Quanto mais a gente vai usar, né, tomar bastante água. Por exemplo, eu falei até isso na aula, eu acho que em outras aulas anteriores. Eu estou muito inchada. Eu vou ficar tomando só furosemida para mim poder melhorar, né, a minha circulação, né, a minha oxigenação. Eu não vou precisar tomar só medicamento. Se eu tomar água e ir muitas vezes ao banheiro, eu vou conseguir manter, né, o meu corpo menos edemaciado. Igual, por exemplo, quando está no tempo quente, muita gente fica demasiado. O que é demasiado, gente? O paciente João estava no leito 24, porém apresenta membros inferiores edemaciados. Quais são os membros inferiores e o que é edemaciados? Isso, inchado, Nésia. Então, ele está com os membros inferiores inchados. Esses membros seria, né, os membros inferiores, perna, pé, essas partes do nosso corpo. Coxa, isso mesmo, Carlos Eduardo. Então, assim, eu gosto de ficar dando aula para vocês e ao mesmo tempo perguntando para a gente poder ter uma interação melhor, né, para falar, para ver se a gente está conseguindo entender, né, jogar uma coisa com a outra, tá, gente? Eu não estou perguntando para vocês, assim, porque vocês têm que saber tudo, não. Porque nem eu sei tudo na minha vida. Mas, assim, eu quero que vocês acompanhem e que, na medida que vocês não souber, eu possa melhorar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós terminamos aqui essa parte, tá? Das dietas. Nós vamos partir para outra parte sobre dietas. Eu espero que ficou claro, tenha ficado claro para vocês a parte de dieta branda, sólida, semilíquida, líquida, todas essas partes, para que vocês não tenham problemas lá na frente, tá? Então, quando vocês for olhar um prontuário, vocês lembrem lá da professora Irene, né, martelando na cabeça de vocês. Olha, a dieta hipossódica é quando tem o quê, gente? Hipo, tem pouco, né? Quando tem muito, tem o quê? É hiper, tem muito sal, muita gordura, né? Será que esse paciente pode, né? Só que assim, quando vocês vê nisso no prontuário, vocês sempre questionam, tá? Não fiquem calados. Converse com a enfermeira de vocês, porque a enfermeira está ali para tirar dúvidas.
A enfermeira está ali para ajudar a equipe no trabalho. A enfermeira não está ali só para poder ficar sentada e ficar no computador e olhando papel, não, tá, gente? A enfermeira está ali para trabalhar junto, para poder melhorar a equipe e levar a equipe adiante, tá bom? Ficou claro esses tópicos, né? Então, vamos partir um pouquinho mais à frente sobre as nossas dietas. Essa dieta que eu vou falar com vocês também é um pouco, né, assim, extensa, mas assim, de forma que vocês vão conseguir entender e a dificuldade não vai ser tão grande, não. Vai ser assim, muito boa, né? Na medida que vocês for tendo dificuldade, eu vou estar junto com vocês. Eu espero assim que na dúvida sempre procure, tá? Não fique sem saber direitinho, né? Ah, mas a professora Irene colocou dieta integral, dieta parenteral. É realmente isso? Será que eu sei fazer, eu sei diferenciar uma dieta da outra, né? Então, assim, vamos ver direitinho, né? E vamos trabalhar junto para poder a gente cuidar dos nossos pacientes de uma maneira certinha, tá bom? Então, vamos passar para o próximo tópico. Então, vamos lá. Dieta integral e dieta parenteral. Alguém sabe me dizer qual que é a diferença de uma para a outra, para que eu possa dar início para vocês? Olha para vocês verem, né? A dieta por sonda, né? Que é uma dieta enteral, né? E mais na frente vai ter a dieta parenteral. A dieta enteral, gente, isso, Shirley, né? É isso mesmo. Então, é uma, né? Pode ser pela via nasal, né? E pode também ser por via oral, né? A enteral pode ser via nasal e via oral. Ela pode ser introduzida pela boca e pode ser introduzida pelo nariz, tá bom? Essa sim é a enteral. A parenteral, ela é administrada, né, pela veia periférica, tá bom, gente? Então, assim, nós vamos introduzir pela veia periférica. Pessoal, me dá um minutinho, que o pessoal lá do posto de saúde está com os problemas, eu vou ter que conversar com eles. 2 minutinhos eu já retorno com vocês. É uma situação um pouco grave. Deixa eu só atender aqui, eu já retorno com vocês.
Pessoal, boa noite. Me desculpa, é porque eu tive um problema no PSF da Idiarinos e aí eu estava tentando resolver daqui, tá? Mas assim, eu peço desculpa novamente. E vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Que a gente estava falando sobre enteral e parenteral, né? Que a enteral será utilizada na forma de via nasal e via oral, tá? Eu não posso só introduzir pelo nariz, eu posso também colocar, né, a minha sonda pela boca. Por que que eu tenho que utilizar a sonda enteral, gente? Alguém sabe me dizer quando é utilizado a sonda enteral em um paciente? Eu chego no paciente, João, no meu plantão, chego lá, ele está com uma sonda, né? Via oral, uma sonda no nariz, como o pessoal costuma, né? Dizer, ah, tem uma sonda aqui no meu nariz, né? Então, eu chego lá e me deparo com essa situação. Por que que o paciente está? Dificuldade alimentar? Será, né? O caso do Eduardo. Desnutrição? Mais alguém pode me falar o porquê, né, do uso dessas sondas? Isso, Josiane, né? Pacientes em comas. Mais alguém poderia? Pacientes inconscientes, né, gente? Estou gostando, gente. Em estado vegetativo. É isso, pessoal. É isso que eu gosto, né? É isso que eu gosto de ver vocês. Participação. Eu não gosto de falar sozinha, não, tá, gente? Eu gosto de falar e eu gosto, assim, que vocês também entrem no assunto para poder a gente ter um entendimento melhor da aula. Porque quando eu faço uso de uma sonda naso, né? Uma sonda enteral, né? Eu estou precisando de quê? Qual que é a minha dificuldade? Essas N situações que os nossos colegas colocaram, tá? Quando é utilizada a sonda enteral? Quando eu não consigo ingerir alimentos. Quando eu não consigo, gente, comer, mastigar. Devido o quê? Devido coma, cirurgia, né? A minha dificuldade é muito grande de deglutir, por mais que eu consiga mastigar, mas ela não consegue passar na minha garganta, eu não consigo uma deglutição adequada. Então, é nessa situação que eu uso a sonda enteral, né? Enteral, né? No caso, ela está dentro de mim. E como que é passado essa sonda enteral, gente? Vocês já viram, vocês já, né, tiveram a oportunidade de ver uma sonda enteral ser passada no paciente, né? Acredito que vocês vão ver no estágio de vocês essa sonda a ser passada, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês a teoria. A prática será feita quando você estiver no estágio, tá? Então, assim, eu vou pegar uma sonda. Eu não trouxe a sonda para mostrar para vocês, porque eu vou deixar, né, mais na prática quando vocês estiverem no estágio. Mas, assim, a teoria vai ser passada. Vocês vão pegar, né, a sonda, uma coisa importante, um tópico muito importante. Essa sonda, o técnico de enfermagem pode passar? Ou ela é privativa do enfermeiro, médico ou do nutricionista? Qualquer pessoa pode passar uma sonda interal? Isso. Então, assim, a sonda, Nésia, todos, né? Muito bem, Josiane. Então, a sonda enteral, parenteral, né? Elas são privativa do. Não, o Shirley, a sonda enteral, ela é privativa do enfermeiro, tá? Então, assim, só o enfermeiro pode passar
a sonda enteral, tá? Não, o técnico de enfermagem, ele está ali juntamente com o enfermeiro para auxiliar, né, pega, monta para mim, né, eu vou chegar na minha sala do paciente, né, eu vou chegar no leito do paciente, né, vou orientar o paciente e vou falar com o técnico, ou você vai me ajudar a passar essa sonda. Ah, professora, mas eu queria passar a sonda. Eu posso passar? Não. É privativo do enfermeiro e do médico, tá? Os riscos na passagem de sonda, né, é muito grande. O que que acontece, gente? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele pode sim, né, ir lá passar essa sonda, parece ser muito fácil. Não é difícil mesmo passar uma sonda. Não estou falando que vocês, né, são incapazes de passar uma sonda, não. Vocês podem sim, têm habilidades, só que ela é privativa do enfermeiro, né, essa passagem de sonda. Então, esse cuidado, né, a gente tem que ter, porque é muito grande. A gente tem que ter cuidado para que essa sonda, ela não seja obstruída. Quando eu passo uma sonda, eu tenho que ter o cuidado para que ela vá mesmo na região estomacal do paciente, para que ela vá no local correto do paciente e ela não entre de forma errada, né, em outros lugares. O porquê que todas as vezes que eu passo essa sonda, eu tenho que fazer, né, verificar um raio-x, né, levar no raio-x para ver se a sonda está no local correto, né? Porque o enfermeiro, ele tem que saber passar uma sonda. E ele tem que orientar o paciente quais as formas que ele tem que ficar para ser passada essa sonda, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade. O assunto sobre sonda é muito gostoso de ser falado. Sim, ela pode machucar, né? Quando é passado pelo nariz, gente, ela costuma, muita da gente tem a sensibilidade muito grande, né? Na região do nariz, na região nasal. E aí pode haver sangramento, né? Pode ficar bastante irritado, mas assim, não é coisas, né, que o paciente não consiga recuperar. O importante é passar a sonda e ela ir para o local correto. Tá? Isso é que é o importante. Porque uma obstrução de sonda, e quando eu injeto o alimento, e aquele alimento não vai direto no meu estômago, ele pode ir para o pulmão, e esse paciente vai ter uma... Isso. E aí, não, ele não tem que estar desacordado, não, tá, gente? Você pode estar, esse paciente, ele tem que estar acordado mesmo. É importante você pedir ajuda para o paciente. Quando vocês estiverem no estágio, vocês vão observar que a enfermeira conversa com o paciente na passagem de sonda, né? Ela vai estar sempre conversando com o paciente, falando com o paciente, perguntando, seu João, tá tudo bem? Tosse, seu João, né? Engole, seu João. Quanto mais o paciente engolir, mais fácil será de passar a sonda, né? Mas incomoda bastante. Muitos pacientes não aceitam, né? A passagem de sonda, que tem dificuldade, que incomoda, que é feio, que a aparência fica feia, enfim, N situações, né? Situações indesejadas, mas que muitas das vezes são necessárias para poder, né, ter essa alimentação correta. Sim, Shirley, pode completar a sua pergunta. Muita da gente diz que o teste do Covid não é muito bom, não. Né? É uma situação bem constrangedora, passa-se muito mal. Então, vamos lá. A nutrição integral, ela é o quê? Ah, sim. Uhum. A terapia nutricional tem como os principais objetivos prevenir e tratar a desnutrição. Como a gente acabou de falar. Eu gosto muito dessa matéria, viu? Suave é péssimo mesmo. Eu gosto muito dessa matéria de falar integral, parenteral, né? É uma coisa, assim, muito boa de ser falada.
Isso. Então, o risco é muito grande, né, na passagem de sonda. Então, por isso, tem que ter muito cuidado. E, assim, muitas das vezes o enfermeiro tem dificuldade de passar uma sonda também, e aí ele pede auxílio do médico, né, para poder fazer essa passagem de sonda. E um dos objetivos também, né, da nutrição interal é preparar o paciente para o procedimento cirúrgico e clínico, né, melhora a resposta imunológica e cicatricial, modular, resposta orgânica e ao tratamento clínico e cirúrgico. Porque muitas vezes o paciente faz uma cirurgia nessa região, né, garganta, como por exemplo, alguns colegas citou, tumor, né? Como que eu tenho um tumor na garganta e eu vou me alimentar? Mastigável, ingerir, né, da forma oral, eu não tenho como. Então, eu tenho que fazer uso de uma sonda, né, para que eu não venha sentir, né, problemas lá na frente. Qual que é a indicação da sonda? Infecções crônicas e psiquiátricas, rebaixamento do nível de consciência, tá? Às vezes o paciente está inconsciente, não consegue se alimentar sozinho por vários dias. Tem uma semana, tem 3 dias que seu Antônio não consegue comer. O que nós vamos fazer? Vamos deixar ele morrer de fome? Não, né? Vamos passar uma sonda. É a mesma coisa de que um paciente está lá no hospital e ele não consegue fazer xixi, né? A gente passa uma sonda, porque a gente não vai deixar o paciente o tempo todo, né? Só catafês tomando água e não conseguir eliminar, né? Acidente vascular encefálico, né? Às vezes o paciente teve um AVC e ele não consegue, ele não tem o comando cerebral para poder, né, ingerir, nós temos que passar uma sonda, né? Tem dificuldade na deglutição, náuseas e vômitos. Então, assim, essas são indicações para uma passagem de sonda enteral, tá? Prevenir e tratar complicações infecciosas e não infecciosas, melhora a qualidade de vida do paciente, reduz o tempo de internação hospitalar, reduz a mortalidade, consequentemente, reduz os custos hospitalares. Quanto mais, né, quanto menos eu ficar no hospital, menos eu vou gastar dentro de um hospital, né? Então, assim, o uso da sonda é ruim, é difícil, mas a minha opção é só ela, para mim poder manter a minha hidratação, né? Para mim poder conseguir a me alimentar e aí sair rápido de um hospital. Uma das vias para se ofertar esses nutrientes é a enteral. A dieta é infundida por meio de um catéter, né? No caso, esse catéter é uma sonda, que pode ser inserido através do nariz ou da boca. Eu falei para vocês no início, então, assim, quando eu estava fazendo, nessa aula, eu fui pesquisando, e assim, quase que eu consigo falar sobre essa aula tudo no início, porque ela é muito boa, é muito completa, assim, da gente falar, é uma aula, assim, que chama nós, não é mais importante que as outras, né? Mas é uma aula que nos chama bastante atenção. Então, como eu disse, é infundida pelo nariz e pela boca. E a forma mais comum dos posicionamentos desses catéteres. Em outras situações, esses catéteres são posicionados por meio, né, de cirurgia. Quando, gente, eu não consigo inserir, né, manualmente, né, passando a sonda, né, é só por cirurgia. Porque eu não posso deixar o meu paciente sem alimentar. Eu não posso deixar meu paciente ficar desidratado. Mas por que eu tenho que tomar a atitude de passar uma sonda no meu paciente? Eu acho que ele não tem mais jeito, professora. Eu acho que nenhuma sonda mais resolve. Gente, nós nunca devemos, né? Nós nunca devemos desistir dos nossos pacientes. Isso eu falo para vocês. Nunca devemos desistir dos nossos pacientes. Por quê, gente? Mas meu paciente não quer mais nada, meu paciente não quer se alimentar, meu paciente acha que não tem mais jeito para a vida dele. E aí? Nós vamos desistir desse paciente?
né? Então, assim, não podemos desistir dos nossos pacientes devido, né, a essas situações, não. Ô, professora, mas eu cheguei lá, o paciente, cheguei lá e já tinha tirado a sonda. Todo dia que eu chego no meu plantão, o paciente tirou a sonda. Como é que eu vou ofertar alimento para esse paciente? Chama a enfermeira. O enfermeiro, o paciente tá sem sonda, o que é que nós vamos fazer? Nós não podemos deixar esse paciente. Gente, né? Corram atrás. Ajudem os pacientes de vocês. Eles precisam de vocês. Às vezes, o olhar de um paciente é pedindo socorro. E nós estamos ali para isso. Sempre à disposição. Não tenha preguiça de atuar na função que vocês exercem. Não tenha preguiça. Tenha disposição. Cheguem para trabalhar com disposição, porque realmente é cansativo, mas nós não podemos deixar os nossos pacientes à mercê, né, de situações indesejáveis, tá? Quais os cuidados da enfermagem com a nutrição enteral? O enfermeiro passou a sonda, o técnico de enfermagem, Carlos Eduardo, acompanhou a passagem de sonda, né? E aí, o que mais que ele tem que fazer? Ele tem que só acompanhar o enfermeiro? Não, gente. O enfermeiro passou a sonda, daí em diante, os cuidados é dos técnicos. Os técnicos têm que observar se aquele paciente está ficando com a sonda, se ele está tirando aquela sonda toda hora, né? Toda hora eu chego lá, o paciente está sem sonda, né? Então, tudo isso, o técnico de enfermagem tem que estar atento. Ah, mas toda vez que eu chego lá, esse paciente não quer nem me ver mais. Não importa, vocês só passam e dão uma olhadinha, tá bom? A confirmação radiológica, quando o enfermeiro passa a sonda, por exemplo, é pelo raio-x. Porque, assim, o catéter, quando é introduzido, ele tem, no final dele, ele tem como se fosse. Vocês já viram um termômetro de uma geladeira de vacina? No final dele, tem, por exemplo, parece como que fala, gente? É um mercúrio no final. A mesma coisa é um catéter no final dele. Isso. Aí no final da sonda tem um mercúrio. Esse fica fixado no meu estômago. Como que eu vou saber se ele está fixado no meu estômago? Como que a enfermeira vai saber? Além dos outros cuidados, ela prefere mandar ele para o raio-x, porque no raio-x vai confirmar que esse catéter está, que essa sonda está introduzida realmente no estômago e não no pulmão. Tá bom? Manter a cabeceira do paciente elevada, 45 graus, né? Eu estou lá deitada com a cabeça bem baixinha, descansando. É dessa forma que meu paciente com uma sonda nasoenteral tem que ficar? Não, né? Ele tem que ficar com a cabeça um pouco mais elevada, para que eu possa introduzir uma alimentação para ele. Porque se ele estiver com a cabeceira menos que 45 graus, se ele estiver com a cabeça bem baixa, eu vou ter dificuldade na minha oferta de dieta para ele. E aí pode ter consequências. E consequências sérias, tá? Então, vou verificar o posicionamento do meu catéter através da ausculta abdominal, visualizando a marcação do catéter. Né, gente? Olha só, quando o enfermeiro for passar a sonda, ele vai estar sempre com o técnico. Vai verificar a cabeceira da cama, ele vai verificar a posição do catéter como ele vai pegar aquele aparelho de pressão, que é o quê? O esfigo. O que é esfigo, gente? Qual que é a parte do aparelho de pressão que tem um esfigo?
É o de ausculta? É aquele, né? É aquele que eu coloco na minha posição, no meu braço. Isso, Josiane. Muito bem. É aquele que eu coloco na minha posição para me aferir a minha pressão. A mesma coisa, eu vou pegar esse cateter e vou colocar ele no meu estômago e vou ouvir, né? No caso, eu vou auscultar, né? Tudo isso, gente, é muito minucioso. Tudo isso é feito assim com muito cuidado. Quando vocês, tudo que eu estou falando aqui é teórico e vocês vão ver na prática, né? E vão lembrar que eu falei para vocês que quando for a passagem de sonda, o paciente tem que estar com a cabeceira a 45 graus. A enfermeira vai verificar o posicionamento, né? Vai auscultar através do abdômen. Quando ela vai introduzir a sonda, ela vai fazer uma marcação, né? Até que tanto eu tenho que passar essa sonda, tá? E como que eu tenho que verificar essa sonda, né? É todas as horas, né? Auscultar. Ausculta, né? Tá nisso. Não é escutar, viu, gente? É auscultar, né? Ausculta pulmonar, tá? Mas não é a mesma coisa que eu vou auscultar a minha pressão, não. Eu vou aferir a minha pressão, tá bom? Eu vou auscultar o meu pulmão. Eu vou aferir a minha pressão. Então, o técnico de enfermagem, ele vai ter o cuidado de quê? Olhar a temperatura ambiente, né? A validade da dieta a ser ofertada. Por exemplo, a dieta tá lá assim, tem uma quantidade, viu? Tem a quantidade que é prescrita. Por exemplo, é 6 ml no frasco. Eu vou colocar 6 ml de dieta no meu frasco. Vou olhar se ela está numa temperatura ambiente, né? Não pode ser gelada e nem pode ser quente, tá? E vou ofertar para o meu paciente. O frasco da dieta integral, ele não pode ficar estocado na unidade de internação. Ele tem que ficar no local, tá? E, por exemplo, você foi lá, ofertou a dieta, tirou o frasco e trouxe para poder lavar, fazer a higiene do frasco e colocar para esterilização, tá bom? Então, ele não pode ficar lá na cabeceira do paciente 6 horas. Ele pode ficar na cabeceira do paciente 6 horas com o alimento, mas depois que foi ofertado o alimento, a dieta para o paciente, ele tem que ser retirado. Ele não pode ficar lá, não, viu, gente? O frasco da dieta deverá ser encaminhado junto ao cliente em situação de transferência intra-hospitalar, né? Então, assim, o paciente está lá em Arinos, foi transferido para Unai. Ele tem que ser transferido juntamente com a dieta dele, tá? Porque aí, quando chega lá, o outro hospital que receber vai ver, né, o que está sendo ofertado para o paciente, não só pelo prontuário, mas também através dos frascos de dieta. Tudo isso é muito complexo, mas vocês vão ver no estágio, tá? A infusão, o que é o frasco? O frasco, por exemplo, o frasco é como se fosse o soro. Quando o paciente está lá internado, não coloca o soro e esse soro vem descendo até a sua veia? A mesma coisa é o frasco do alimento. Você vai colocar a dieta dentro de um frasco, né? Dentro de um, por exemplo, não é um copo, mas é 1 litro, por exemplo, né? Eu vou falar frasco porque é o nome certo. Mas você vai colocar ele dentro de 1 litro, vai deixar ele correr e vir até a sua narina através da sonda. Eu vou ver se eu consigo, na próxima aula, trazer para vocês o que é frasco, tá? Certinho? Vou demonstrar para vocês. O frasco é como se fosse
o soro que estivesse pingando na sua veia, tá? A única diferença é que é soro, ao invés de comida, que, né, tá ingerindo. Não é soro que está introduzindo, no caso é comida. Porque, assim, o alimento, ele tem que ser introduzido vindo dentro desse frasco. E esse frasco, ele tem que ser limpo, tem que ser esterilizado. Ele não pode simplesmente você lavar ele, passar uma água com sabão e depois colocar a dieta dentro dele, né? Ele tem que ser esterilizado para poder usar novamente. A infusão deve ser interrompida durante o transporte intra-hospitalar e durante a realização de procedimento que requeira cabeceira abaixada. Todas as vezes que for fazer um procedimento com o paciente que tiver que abaixar a cabeceira do paciente, vocês vão lá, ó, como se você estivesse fechando um soro, vocês vão lá e fecha a dieta do paciente. Tá? Para que você possa mexer com o paciente de um lado para outro, trocar o forro de cama, né? Colocar uma fralda, tá bom? Então, assim, todo procedimento que for realizar com um paciente que requeira abaixar a cabeceira da cama, mudança de decúbito, e eu acho que vai dar essa sonda, então, assim, eu tenho que ter esse cuidado, tá bom? A copeira, eu falo copeira, mas pode ser também, gente, a cozinheira, né? A cozinheira, ela pode deixar as dietas cerca de 30 minutos antes do horário da dieta e fará a conferência dos dados. Ou seja, gente, ela vai tirar a dieta da geladeira, né? Para ser ofertada. Nessa dieta, ela vai ter um rótulo. Ela vai ter um rótulo na dieta, tá? Como se fosse nesse copo. Aí eu vou colocar um rótulo nela, identificando como se fosse um soro. Eu vou identificar o nome, né? O leito do paciente, né? O volume da dieta que vai ser administrada, né? No paciente. E, se possível, o RG. Todas as dietas, como se fosse um soro, tem que ser identificado por nome. Tá? Tudo que for fazer com o paciente, chega no leito 23 e, por exemplo, vai lá e fala, qual o seu nome? Ah, meu nome é Carlos Eduardo. Opa, deixa eu verificar se é o Carlos Eduardo que está aqui na minha dieta, para mim ofertar para ele. E é isso, gente. Então, né, vai verificar sempre o nome se está correto, a quantidade, né, da dieta ofertada e qual que é o volume, né? Então, vai deixar sempre isso. Tome esse cuidado, porque aquilo ali, gente, é a mesma coisa que o medicamento, tá? É um medicamento a ser ofertado, que tem que ter nome e sobrenome, tá bom? E perguntem. Cheguem e perguntam, o senhor é o paciente tal? Tá bom? Antes de administrar, sempre pergunta, o senhor é o paciente tal? Tá bom? O serviço de nutrição dietética, né, deverá ser comunicado quando o cliente tiver indicação da interrupção temporária, quando for dieta. Por exemplo, exames, né, perioperatórios, vômito, extubação recente e entre outras. Então, assim, o serviço de nutrição, ele sempre vai ser comunicado, gente, sobre quem vai utilizar a sonda, né? Quantas sondas eles vai ser utilizado, quantos frascos eles vai ser utilizado. Então, toda vez que for administrar, né, uma sonda interal, né, que for passar,
o serviço de sondagem vai ser comunicado, né? Aqui em Arins eu não sei como que funciona, né, sobre esses serviços de sonda, né? Se é realmente comunicado, tem um responsável técnico, né, nessa área. Alguém sabe me informar? Porque, assim, eu não fiz meu estágio aqui, eu tenho, assim, contato no hospital, mas eu não tenho um contato de que eu chego lá e sei realmente os procedimentos, o que tem no hospital, né, o que não tem. Então, assim, alguém sabe me dizer, já viu, né, sonda em hospital, pacientes alimentando por sonda no hospital aqui em Arinos? Alguém poderia me informar? Ou vocês ainda não tiveram curiosidade? Ai, que bom! E você sabe como que esse paciente, esse pai da sua colega tem dificuldade com sonda, a sua colega tem dificuldade? Aí a dieta dessa pessoa, você sabe me dizer se essa dieta é de nutrientes, por exemplo, carne, feijão batido no liquidificador, ou seja, é uma dieta preparada que vem preparada, uma dieta em pó. Sim, porque assim, tem que ter a avaliação da enfermeira, né? Tem que ter a orientação da enfermeira para poder, né, fazer o acompanhamento dessa sonda. Por mais que seja, não seja no hospital, seja em domicílio, tem que ter um acompanhamento, tá, gente? Então, se vocês conhecem pacientes que fazem uso de sonda, né, sempre procura, tá, mas esse paciente, ele tem acompanhamento, quem é que passa a sonda dele, como que é feita, tá? Então, assim, observem, sejam curiosos, né, sobre essa questão. É, sim, por que que vai sempre no hospital, né, Carlos Eduardo? Para poder realmente, na hora que passar a sonda, solicitar um raio-x e ver realmente se a sonda está no local. Tem enfermeiros, Ana, tem enfermeiros, gente, que não, né, não usa raio-x, né? Ausculta e vê que a sonda está ali e pronto, não precisa. Eu, preferencialmente, eu gosto muito, eu ausculto, mas mesmo assim, se eu tiver oportunidade, eu prefiro um raio-x para confirmação, tá? Na dúvida, sempre peça um raio-x. É muito complexo, né, essa situação de outra coisa importante, instalar a dieta interal, preferencialmente em bomba de infusão, mediante a dupla checagem. Vocês já viram uma bomba de infusão, né? Essa bomba de infusão, ela é colocada ali no soro e ele fica correndo. Essa bomba de infusão, você calcula a quantidade, o volume e o tempo que tem que ser corrido.
e ela desliga sozinha, não precisa de você ir lá desligar. É muito bom essa bomba de infusão, é muito bom trabalhar com ela. Checar o procedimento na prescrição médica e realizar a segunda checagem no verso da prescrição médica. Gente, checou, tenha certeza de checou. Ah, mas será que eu chequei mesmo? Olha, pular e retorna, tá? Porque muitas das vezes a gente, né, checou, olhou, mas eu acho que não consegui fazer isso, né, realmente. Então, volte, olha novamente, né, se está tudo correto, tá bom? Identificar o equipo, né, e trocar a cada 24 horas. O que que é o equipo, né? A gente tem que sempre, né? O frasco a gente esteriliza, né? Mas o equipo a gente consegue trocar ele, né? Ele tem sempre no hospital e a gente é bom, a gente está sempre trocando ele, né? O equipo eu tenho um aqui, né? Eu não vou abrir ele porque eu vou utilizar ele amanhã no paciente, mas esse equipo aqui ele é descartável, tá? Ele é descartável e ele pode, né? Você pode usar quantos for necessário para a dieta do paciente, tá bom? Então, assim, às vezes vocês, mas será que eu posso usar todos esses equipos? Não, gente, a gente tem que ter um cuidado para também não ter gastos desnecessários. Então, você vai conectar esse equipo aqui, né, no frasco do paciente e vai deixar, né, ela percorrer até a narina do paciente, tá bom? Ana Letícia. Avaliar a capacidade do cliente, tolerar a dieta, a presença de distensão abdominal, vômitos e diarreia, comunicar ao médico, né? O nutricionista mediante alterações. Quando possível, pesar o paciente uma vez por semana, para ver se o paciente está sendo realmente, né, ofertado, se o paciente está sendo realmente hidratado, está conseguindo, né, suprir as necessidades, tá bom? A equipe de enfermagem, ao administrar medicamento pelo catéter enteral em uso para dietas, deverá clampar o equipe de dieta durante a administração e lavar o catéter com 20 ml de água filtrada. Ana Letícia, antes e após a administração, e só após retornar o fluxo da dieta. Então, gente, deverá clampar o equipe da dieta durante a equipe de enfermagem deve administrar os medicamentos pelo catéter, né? Sempre, gente. Então, deve clampar, ou seja, fechar esse equipe, tá bom? Todas as vezes, fechar esse equipe, clampar, ou seja, para que esse paciente não venha ter situações desagradáveis. Administrar, ou seja, terminou a alimentação do paciente, eu vou pegar uma seringa com 20 ml de água filtrada e vou, né, colocar na sonda do paciente para poder lavar a sonda. Todas as vezes que eu ofertar a dieta, essa sonda tem que ser lavada com seringa, né? Você vai lá, pega água filtrada, puxa 20 ml e injeta para o paciente, não tem problema. Desligar a dieta pelo menos 15 minutos antes de realizar o procedimento, que estimule reflexo de tosse e vômito. Em situações que necessita baixar a cabeceira da cama, como por exemplo, banho no leito, né? Eu vou dar banho no paciente, eu tenho que abaixar a cama, né, para poder lavar essas partes aqui, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, eu prefiro desligar tudo, fazer a higiene do paciente, cuidar dele e depois voltar com a alimentação normalmente dele.
E a nutrição parenteral? Como eu havia falado para vocês, a diferença de uma para a outra, né? Então, vamos falar da parenteral. A parenteral, né, é outra via de alimentação, que os nutrientes estão em sua forma mais alimentar, que são aminoácidos, triglicérides, de cadeia média, longa e glicose. São infundidos através das veias. Ah, mas professora, como é que eu vou conseguir alimentar meu paciente através de uma veia? É a mesma coisa que fosse introduzido um soro, porém vai estar introduzido, né, a alimentação parenteral, tá? Normalmente, né, os 3 macronutrientes são infundidos, no entanto, em algumas situações, 2 destes macronutrientes são associados nesta solução. Indica-se a via parenteral quando não há nenhuma possibilidade de uso do trato digestivo, ou seja, gente, quando não consegue dar por via integral, tá? Quando se não consegue atingir a necessidade nutricional, desde que o paciente somente use com o uso da sonda enteral. Então, quando eu não consigo atingir meus objetivos com a sonda enteral, eu tenho que fazer uso de uma sonda parenteral, certo? A dieta parenteral pode ser administrada por vasos periféricos. Pacientes que irão utilizar a dieta parenteral por curto período têm esta via indicada, tá? Quando há uma previsão maior que 7 dias, a administração da dieta parenteral através de vasos mais calibrosos é indicada. Então, assim, se eu for precisar de mais dias, eu vou procurar uma veia mais calibrosa, né? Uma veia que suporte, né? Para mim não estar tendo que furar esse paciente, machucar esse paciente todos os dias. Geralmente, a parenteral tem uma indicação mais temporária, até que o trato digestivo recupere seu pleno funcionamento. Tá? Então, assim, ela vai ser usada quando o meu trato digestivo eu não consegue ser ofertado. Aí eu uso ela. As principais complicações da dieta parenteral são hiperglicemias, né, gente? Alteração nos triglicérides, infecções no catéteres, né? Muitas das vezes esse catéter tem muitos dias que está ali na minha veia mais calibrosa, e aí pode acontecer de dar naquele local também irritação, eu tenho que estar mudando esse local. Algo muito importante a ser dito acerca da infusão da dieta parenteral. Qual que é o motivo de usar a aveia parenteral? Porque quando o trato digestivo ele não funciona, eu não consigo, né, me alimentar pela via oral normalmente mastigável, eu tenho que utilizar a via parenteral, é porque eu estou com problema, né, no meu trato digestivo, tem alguma coisa que não está funcionando. Por exemplo, eu tenho um problema de saúde, eu tenho um tumor, que eu não consigo passar essa alimentação. Algo muito importante dito acerca da infusão da dieta parenteral são os cuidados no manuseio da solução, tá? Então, assim, esse, né, são cuidados a ser tomado diante, né, da administração da dieta parenteral, tá? A bolsa parenteral deve ser protegida da luz solar ou fontes de calor, tá? Então, assim, eu posso colocar meu paciente está lá no leito 12, e aí eu coloco a luz, coloco minha dieta próximo da luz. Não, eu tenho que, né, evitar as fontes de calor durante o processo de administração da minha dieta. Não se deve, em hipótese alguma, introduzir insumos ou medicamento nessa bolsa, tá, gente? Então, essa bolsa é só para alimentação mesmo. Não é no caso de medicamento, não. O equipo da parenteral jamais deve ser desconectado do paciente devido ao risco de contaminação.
porque eu estou usando, ela é mais contaminante ainda do que a interal, porque eu estou utilizando uma veia, eu estou, né, introduzindo algo ali na minha veia, então a chance de contaminação é muito grande, tá? Vai estar aberto, se eu deixar aberto, né, é o ar que vai estar, né, ali, aquele ambiente, são pessoas que vai estar circulando, diante dessa a gente tem que evitar, tá? A desconectar. Então, sempre manter o catéter conectado, né? O equipo conectado à veia do paciente. Sim, a alimentação da parenteral, ela já vem pronta, né? Muitas das vezes, o nutricionista, ele interfere na quantidade e no volume, tá? Também, a enteral, ela também costuma já vir pronta, tá? Ela só às vezes, os nutricionistas, eles só pedem os técnicos de enfermagem para poder alterar um pouco na consistência. Às vezes, pode ser que a consistência das dietas está um pouco diferente do que está pedido, prescrito pelo médico. Aí tem que mexer. Mas muitas das vezes elas vêm prontas, sim, tá? Não precisa você se preocupar, assim, de que, nossa, quantos cálculos que eu vou ter que fazer para administrar a dieta, tá? Normalmente, o médico já deixa lá prescrito, né, 250 ml, né, de dieta enteral, né, 300 ml de dieta parenteral para o paciente e tal. Então, assim, e nos frascos também já tem a quantidade como se fosse o soro, já vem a quantidade certa. E é isso, né? Aqui ainda tem um panfletozinho, né? Que eu fiz aqui para vocês e coloquei a diferença de nutrição interal e nutrição parenteral, só para vocês darem mais uma olhada, refletir bastante sobre esse assunto, né? De suma importância para a aula de vocês e o estágio de vocês, eu acredito sim que vai ter. Então, assim, leiam bastante, pesquisam bastante sobre esses slides, né? Principalmente as nutrições enteral e parenteral, quais as vias de administração, quais os cuidados que a enfermagem tem que ter na administração, tá? Porque, assim, passagem, né, da sonda geralmente é o enfermeiro, é privativo do enfermeiro, mas o enfermeiro ele tem que saber a teoria de como é passado a sonda. Será? Eu cheguei no quarto e a sonda do paciente parece que está solta, né? Será a que tanto que o paciente pode ser introduzido a sonda de um paciente, né? Então pesquisem bastante acerca das sondas, não fiquem com dúvidas, tá bom? E assim, a nossa aula vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse tema. Na próxima aula, a gente vai abordar um tema mais interessante e um pouco mais complexo diante dessas situações, que vai só aprofundando, mas como vocês estão prestes a terminar também, né? Quando que vocês terminam o curso de vocês, gente? Sim, vocês então já estão quase no finalzinho, né? Então, não percam tempo, corram atrás. Como vocês não podem estar em sala de aula, né? Mas pesquisem. José está em uma live, né? Então, assim, está no finalzinho. Então, continue, pesquise, não faltem as aulas, tá? Mantenham-se, tá? Ficam atentados a todas as aulas, porque o final das aulas, elas são um pouco mais puxadas, tá? As aulas são bem mais, assim, não são tão básicas quanto as iniciais, e aí acabam que vocês são forçados a ter que pesquisar mais sobre os assuntos das aulas, tá bom? E nossas aulas, hoje, nossa aula vai acabando por aqui, tá? Bom estudo para vocês, bom final de semana. E nas próximas, estaremos aí semana que vem, se Deus quiser, tá bom?
Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa janta para vocês. Tchau, tchau. Hoje nós não brincamos muito, tá, gente? Porque a aula hoje era bem puxada, tá? Mas eu prometo que na próxima aula vai ser um pouco mais tranquilo. Tá bom? Um grande abraço para todos. Se cuidem e olha o Covid, viu? Oi, pessoal. Hoje não tem sorteio, não.